Você ouvirá agora mais um episódio do devocional A Semente. Episódio de hoje: Controlando Nossa Vontade. Episódio número 39 da série Como Vencer Hábitos Escravizadores. Apresentação: Missionário Genoan Lira. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Romanos 7:18. O apóstolo Paulo é sincero quanto às lutas espirituais que travava no seu homem interior. De modo bastante transparente, ele mostra que reconhecia a dificuldade em executar aquilo que ele desejava fazer. É como se ele dissesse: eu quero fazer o que agrada a Deus, mas a minha força de vontade para executar o que é certo é neutralizada por outros desejos e, no final, termino realizando o que eu não queria. Essa luta não foi exclusiva do apóstolo Paulo. Todos nós já temos tido a oportunidade de ouvir alguém dizendo: eu sei o que devo praticar, mas não tenho força para fazê-lo. Não podemos negar que entre o saber e o fazer existe um abismo que às vezes parece intransponível. Isso acontece porque entre a mente e os sentimentos encontra-se um elemento importante na nossa natureza humana, que é a vontade. A vontade está ligada à nossa capacidade de tomar decisões e opera entre os pensamentos e os sentimentos. A mente nos habilita com o que sabemos, as emoções indicam o que sentimos e a vontade diz o que queremos. Certa vez assisti a uma reportagem em que um homem, às portas da morte por causa da obesidade, chorava pedindo ajuda, pois não conseguia mais controlar o apetite. Um grande problema no que diz respeito à nossa vontade é o que naturalmente preenche o nosso coração. Entregues a nós mesmos, a nossa inclinação está sempre desejando aquilo que é contrário à vontade de Deus. Em Romanos 3, 10-11 está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. A força do pecado é tão grande que não temos disposição natural sequer para buscar o Senhor. Devido a essa condição, Jesus declarou: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. João 6:44. Contudo, mesmo que pareça contraditório, a Bíblia também coloca sobre nós a responsabilidade de lutarmos para nos submetermos à vontade de Deus. O fato de nos rendermos a Deus não significa que seremos completamente passivos em termos da nossa decisão de obedecer ao Senhor. Como aconteceu com Jesus no Getsêmani, mesmo quando estamos decididos em permitir que Deus cumpra em nós o seu querer, ainda assim estaremos enfrentando grandes lutas. Um meio eficaz para controlarmos nossa vontade é um claro e definido senso de propósito. Foi assim que Moisés conseguiu resistir à tentação de ceder à vontade natural do prazer imediato que ele desfrutaria se tivesse permanecido na corte de Faraó. Em Hebreus 11, 24-26 está escrito: pela fé, Moisés, quando já homem feito, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus a usufruir prazeres transitórios do pecado, porquanto considerou o opróbrio de Cristo por maiores riquezas
do que os tesouros do Egito, porque contemplava o galardão. Os apelos do pecado conseguem mais facilmente conquistar nossa vontade quando esquecemos a recompensa eterna que Deus tem prometido aos fiéis. Mantenha o foco no propósito de Deus para a sua vida e você terá mais sucesso em disciplinar a sua vontade. Mesmo que tenhamos todo o conhecimento e estejamos emocionalmente envolvidos com aquilo que agrada a Deus, se não tomarmos a forte decisão de seguir o caminho da justiça, pouco faremos em relação à vitória sobre os hábitos pecaminosos. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Eu sou o pastor Genuan Lira, missionário da Igreja Bíblica Batista do Planalto, em Fortaleza, servindo com a missão Maranata. Você ouviu mais um episódio do devocional A Semente. Para entrar em contato, escreva para pastorgenuan@gmail.com. Tenha um bom dia na presença do Senhor. Eles são Rádio Web CBR Esperança, sintonizando e direcionando suas afeições a Deus.